como é o Brasil. Um país tão grande, só que com poucas resoluções econômicas. Mesmo sendo um país grande, ele é totalmente exageradamente pobre. Mesmo tendo um tamanho muito grande. Mas enfim, esse vídeo se trata sobre a independência do sul do Brasil e do Nordeste, a partir da Guerra do Paraguai. Então vamos lá. Simplesmente nessa época o Brasil tinha acabado de sair da Guerra do Paraguai. Tinha saído da Guerra do Paraguai. Então com isso o Brasil e a Argentina, nessa realidade, iriam dividir o Paraguai. Com isso, o Paraguai seria totalmente anexado pelos dois países, tanto para a Argentina e tanto para o Brasil, que não iria ficar com partes do Paraguai, sim com a anexação completa dele. Com isso, as revoltas já surgem, com o Brasil e partes do Paraguai não querendo ficar com a monarquia e outros tipos, e pela abolição da escravidão também. Com isso, o Grupo Azul vai ser os monarquistas. O verde seria os republicanos, onde estariam a maioria deles ao sul do Brasil, tendo feito revoltas no sul do Brasil. E essa capital em Brasília nem existia, que a capital era aqui no Rio de Janeiro. E o vermelho, né, seria as pessoas que queriam ficar independentes do Brasil. Então começam várias revoltas no país, tendo como várias quedas. No Rio de Janeiro também se tornam muitas manifestações. Com isso, o país começa a colapsar e começa a entrar uma guerra civil, onde os monarquistas não conseguem estabilizar o país. Então, automaticamente a república é declarada. Só que quem disse que a república foi declarada? Os nordestinos tinham juntado e tinham criado a República Nordestina, que eu não sei muito a fronteira, mas eu vou fazer aqui mais ou menos como seria. Vinha daqui, seria mais ou menos assim, ó. A República Nordestina, que seria controlado pelas pessoas que queriam ficar independentes do Brasil. E o Sul também queria se tornar independente, porque falavam que a República foi declarada e teve um golpe de Estado e o cara que deu o golpe de Estado não seria tão bonzinho como na nossa realidade. Com isso, várias revoltas acontecem, manifestações para o governo ficar independente. Com isso, os paraguaios, que seriam os azuis agora,
ficariam fazendo revoltas aqui e apoiando várias revoltas de independência. Com isso, várias revoltas acontecem. Com isso, o presidente na época, que deu um golpe de estado no Brasil, acabou saindo do poder. Com isso, começam novas eleições. Só que essas novas eleições não ajudam o povo. Então a guerra civil começa a piorar. Com isso, a fronteira já é estabelecida aqui no Paraguai. Com isso, os sulistas queriam mais liberdade social e mais crença religiosa, e por serem diferentes. Com isso, eles tinham mais chances de pegar o Rio de Janeiro. Mas eles decidem em se expandir ao sul mesmo. Com isso, eles matam vários republicanos que estavam matando vários sulistas para conter a revolta. Com isso, todo o Rio Grande do Sul tinha sido pego pelos sulistas. Com isso, eles estavam a caminho de São Paulo, porque São Paulo nessa época queria ser independente também, só que não tinha muita força como na época. Com isso, eles começam a se rebelar durante o tempo. Com isso, eles chegam na fronteira com o Paraguai, onde dá muitas armas para eles se revoltarem. Com isso, os republicanos fazem uma frota marítima até essa parte, até o Rio Grande do Sul, onde eles pegam uma grande cidade. E começam a se expandir. Com isso, eles deixam os sulistas do sul, é lógico, sem acesso ao mar, contendo para eles não conseguirem ter acesso ao mar, que eles eram mais experientes em guerra ao mar. Por isso que eles pegaram várias cidades e mataram vários republicanos. Com isso, eles conseguem se expandir e conseguem chegar em outra cidade muito importante. Só que os sulistas empurram eles para trás, fazendo a luta ser inconclusiva. Com isso, eles pegam uma grande cidade e conseguem se expandir muito. Com isso, com as guerras que estavam perdendo, eles acabam deixando o sul, e agora a frente estava em outra área. Com isso, várias tropas republicanas já estavam na área de São Paulo, então eles rapidamente fazem uma fronteira para deteriorar os sulistas. Com isso, eles fazem uma fronteira totalmente ignorada pelos sulistas, para, entre aspas, declararem suas independências. Só que os sulistas não gostavam de tal território. Então a guerra vira uma guerra totalmente insuposta. Com isso, os sulistas ficam independentes. Com isso, eles voltam para trás ali. Com isso, começa uma guerra de independência mesmo.
porque agora não é mais uma guerra civil, e sim uma guerra de independência. Vou pegar essa cor. Agora eles começam a se deteriorar, começam a se expandir mais. Com isso, o Nordeste ajuda os sulistas, pegando algumas áreas importantes, como partes do Pará. Com isso, o plano dos nordestinos era chegar até a Amazônia para pegar recursos naturais por lá para depois eles voltarem e destruir os republicanos. E para eles ter mais força ainda de pegar mais território. Então eles conseguem. Com isso eles começam a invadir a área de Minas Gerais. Com isso, tanto São Paulo e tanto Minas Gerais estavam sendo invadidos pelos dois. Eles têm um plano de fazer uma independência ao centro para deixar o Brasil sem acesso ao mar, apenas ao norte, porque ao sul eles não terão. E aproveitar que São Paulo tem a maior reserva de café no país, e que o Brasil iria precisar disso no futuro. Então é lógico, eles iriam pegar isso para o Brasil não ter no futuro. Com isso os republicanos, com isso os manifestantes começam uma agressiva entre os republicanos, entre uma investida em outra, pegando várias cidades. Com isso eles pegam o Distrito Federal. Pegando o Distrito Federal, o presidente foge. Com isso, o presidente foge para a Amazônia. Com isso, essa área é totalmente isolada. E eles não se concentram muito nessas áreas, porque o exército não estava nessa área, sim na parte principal. Com isso, eles começam a atacar em suas fronteiras. Com isso, 1 ano se passa depois da Guerra de Independência. E essa guerra iria demorar, e muito, porque o Brasil de jeito nenhum iria querer livrar eles da independência. Com isso, tanto o Brasil e tanto os manifestantes que queriam os seus estados independentes se deterioraram. Ambos dos três, é lógico, estavam sem recursos e sem armas e quase sem exército. Apenas os republicanos tinham um exército até que bom. Então os republicanos começam a empurrar eles e pegam o Distrito Federal novamente, livrando várias áreas. Com isso, um armistício é feito, uma frase de paz é feita, onde o Nordeste iria ficar independente e os sulistas iriam ganhar uma pequena parte aqui.
que iria ser bem importantes para ele no futuro da nação deles. Com isso, o Paraguai fica neutro e tanto esses dois se tornam amigos.